Ok, agora vamos dar seguimento à aula para a segunda parte. Trauma de bexiga. A bexiga é o órgão geniturinário mais acometido por trauma iatrogênico, especialmente cirurgias ginecológicas e obstétricas. De origem não iatrogênica, o principal mecanismo é o trauma contuso por colisão de automóveis. Dentre as lesões não iatrogênicas, então os traumas contusos por colisão de automóveis, que é o mais comum, 60 a 90% deles estão associados com fraturas pélvicas. Então precisa ser um trauma com impacto forte. Desses traumas então contusos, se for extraperitoneal, a lesão, ela tem mais associação ainda com fratura pélvica. Já as lesões intraperitoneais, elas são mais comuns de ocorrer por trauma penetrante. Nos traumas contusos, se a bexiga do paciente estava cheia, se o paciente estava, é mais comum, em acidente de carro, viajando, e estava algum tempo aí sem esvaziar, tem uma chance maior de romper intraperitoneal. E quais são as manifestações clínicas, então, do paciente com trauma de bexiga? Dor suprapúbica, incapacidade de urinar pode acontecer, e essa incapacidade pode ser por extravasamento de urina, pode ser por dor, por uma hipocontratilidade pela lesão, pode ser por coágulos, uma rigidez do abdômen inferior. A hematura macroscópica é a manifestação clínica que mais chamaria a atenção. Uma lesão por trauma de bexiga normalmente é associada com outras lesões. Para fazer o diagnóstico de trauma de bexiga, depende da situação, mas se for por trauma externo, é um exame que a gente pode fazer a uretrocistografia, em que a gente injeta contraste via uretral e a gente vê, então, o contraste preenchendo a bexiga. Tá? A gente deve injetar bastante contraste. Se a gente usa pouco contraste, 50 ml, 100 ml, pode mal encher a bexiga, mas não o suficiente para ocorrer um extravasamento. Então, se um dia vocês precisarem fazer, lembre de usar aproximadamente 350 ml, ou se o paciente estiver consciente e ele estiver com dor, aí você interrompe. Então, no caso de uma lesão de bexiga extraperitoneal, ou seja, uma lesão que não está com extravasamento para dentro do peritônio, a lesão, o achado que a gente tem, essa lesão inflama, ou também orelha de cachorro. Então é um extravasamento que ele é contido pelo peritônio. Ele tem o contorno da bexiga e nas suas proximidades. Quando a lesão é intraperitoneal, esse contraste, esse extravasa, ele vai subir. Aí a gente vai conseguir ver as alças do intestino, elas vão ficar contornadas pelo contraste. Não existe, então, uma contenção desse contraste na região pélvica. Se o paciente estiver indo para a tomografia, como a gente tinha falado antes, na parte de trauma renal, que a hematura é muito sugestiva, então, de lesão do trato urinário, no caso de ter uma tomografia que o paciente vai fazer, a gente pode acrescentar também a realização de contraste via uretral. Isso aumenta ainda a sensibilidade, então é melhor, é superior à radiografia, mas é a mesma lógica. Aqui um extravasamento anterior, extraperitoneal. Tá dissecando aqui o espaço de Retzius. Se por acaso esse trauma for iatrogênico, numa lesão, ou foi uma suspeita, pode ter sido um trauma externo, mas a suspeita foi intraoperatória, não deu tempo de fazer exames antes, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer, o melhor seria fazer uma cistoscopia, então é aquele exame endoscópico que a gente tem a visão por dentro da bexiga, porque a gente consegue encher bem ela, e fazer então uma avaliação se está tendo algum extravasamento, tanto intraperitoneal quanto extraperitoneal.
Se a suspeita é de que tem uma lesão intraperitoneal, então normalmente isso acontece quando a causa do trauma é iatrogênica, assim, então está se operando e se suspeita que possa ter lesado a bexiga, a gente pode fazer citoscopia, ou se for, né, muito difícil fazer citoscopia, não tiver material disponível, ou também para não precisar mobilizar o paciente, deixar ele, a gente pode sondar ele e encher a bexiga com azul de metileno, né? A gente pode tomar umas compressas, enche bem a bexiga com azul de metileno e a gente confere se está tendo algum sinal, né, do azul nas compressas, porque não tem nenhuma secreção azulada fisiológica. O que importa é a gente definir se essa lesão, né, se esse trauma é extra ou intraperitoneal e também se ele é contuso ou penetrante. Na situação de uma lesão extraperitoneal contusa, o tratamento pode ser conservador, né? Então a gente deve deixar o paciente com sonda vesical de demora, tem que ser sonda calibrosa, então ideal 20 ou 22 French. Por quê? Por causa dos coágulos. Se a gente coloca uma sonda 14, uma sonda 16 até 18, elas entopem facilmente com coágulos. Então, entupindo, a gente está piorando a situação do paciente, porque vai ter então uma obstrução e vai ter mais extravasamento então de urina, mesmo que seja extraperitoneal. Então a gente deixa o paciente com sonda. Em 14 dias a gente faz uma cistografia, então a gente mantém aquela sonda lá e enche ela com contraste. Se não tiver mais vazamento, está cicatrizado, pode retirar a sonda. Se tiver ainda vazamento, a gente pode, né, depende de se é muito extravasamento ou não, isso daí já fica um pouco a critério do urologista, a gente pode deixar mais umas semanas, ou dependendo da situação a gente acaba indicando cirurgia. Nos primeiros 7 dias, pelo menos, se deve manter antibiótico. Porque algum extravasamento de urina ocorreu, né, junto ali então ao espaço extraperitoneal, para que não ocorra infecção dele. Existem algumas contraindicações, então, ao tratamento conservador. Então, se o paciente vai ser operado, né, via abdominal ou alguma cirurgia ortopédica, principalmente se vai colocar alguma prótese, né, o risco de infecção ortopédica é muito alto. Então, o ideal é fazer então a cirurgia. O paciente, para poder fazer o tratamento conservador, ele não pode ter lesão retal ou vaginal concomitante. Também, nos exames de imagem, não pode ter espículas ósseas junto da perfuração, porque esses pacientes não cicatrizam adequadamente. Se por acaso o paciente for levado para cirurgia, então é uma lesão extraperitoneal e a nossa cirurgia, nesse caso, a gente deve fazer intraperitoneal. Por quê? Porque o urologista está acostumado a fazer a abordagem extraperitoneal da próstata e da bexiga, né? A gente faz uma incisão longitudinal infraumbilical e não abrimos o peritônio, a gente vai dissecando o espaço de retos, isso é muito comum. Então, nessa situação, a gente deve evitar entrar no espaço extraperitoneal, a gente entra via também abdominal, mas a gente abre o peritônio, por dentro do peritônio, a gente vai acessar anteriormente a bexiga e suturar ela por dentro. Tá? O ideal é a gente não ficar dissecando o espaço extraperitoneal, ficar fuçando ali, porque a gente pode acabar então tendo um sangramento que a gente não contém. Então, o peritônio, né, que mantém o espaço extraperitoneal intacto, assim, ele mantém uma pressão que controla o sangramento. Se a gente vai lá e abre ele, a gente pode perder o controle do sangramento. Então, a gente abre pelo domo da bexiga e por dentro a gente sutura, né, e fecha a lesão. Numa situação, então, de ocorrer uma lesão intraperitoneal ou uma lesão extraperitoneal, mas causada por trauma penetrante, esses casos eles respondem muito mal ao tratamento conservador, esse paciente vai para a cirurgia. Então a gente tem que fazer a rafia então da lesão.
o cuidado que tem que ter é selecionar o uso de fios absorvíveis. Então o Vicryl é muito bom. Por quê? Se a gente utiliza um fio inabsorvível, como um seda ou um prolene, com o tempo, alguns meses, depois de 6 meses, já pode ocorrer a precipitação e formação de cálculos na bexiga. Isso aí pode ser um motivo de infecções de repetição e dor do paciente. E o paciente tem que reoperar. Depois que a gente fazer a rafia, normalmente faz uma rafinha em 2 planos, um total e depois um muscular. A gente vai deixar então o paciente com sonda vesical por 14 dias, o antibiótico pelo menos 7 dias e um dreno. Um dreno por 3 a 5 dias é o suficiente. Não há necessidade de fazer cistostomia suprapúbica, tá? A sonda vesical demora, mas tem que ser uma sonda calibrosa também. Ela é o suficiente, não precisa acrescentar mais uma cistostomia. Isso é uma conduta que alguns cirurgiões mais antigos têm. Trauma de uretra. Então existem várias causas para trauma de uretra. Então pode ser um trauma contuso, chute do períneo, queda a cavaleiro, né, que seria a queda com as pernas abertas, né, que bate no períneo com força, queda por veículos, né, dependendo. Eu já tive um caso de um paciente que corre nesses Stock Car aí, arrancadão, e ele usa um cinto que tem um suporte no períneo, e ele tem um acidente bem grave, e toda a força da desaceleração foi contida por essa parte do períneo do cinto, e ele acabou tendo uma lesão de uretra por causa disso. Claro, ele ia morrer, né, se não tivesse segurando, mas pode acontecer isso. Relação sexual, traumas penetrantes, tá? Mordedura de cachorro, e as lesões iatrogênicas. Tá? As lesões iatrogênicas são as principais causas de trauma de uretra. Então, principalmente sondagem, cateterismo inadequado ou procedimentos urológicos, né? Ressecção transuretral de próstata, uretroscopia, cistoscopia. Né? Então, o trauma para o cateterismo ele é tão importante que ele é o principal. Normalmente ele acontece na uretra bulbar, porque na uretra bulbar é aquela região da uretra em que há uma mudança da direção, né, do fluxo urinário. Então nessa mudança, ele faz com um ângulo de 90 graus, e essa angulação, ela muitas vezes faz com que a sonda não progrida, né, e se ocorre, né, de inflar o balonete de forma inadequada nessa topografia, ele vai forçar, vai rasgar a uretra. Tá? Então, sempre que vocês forem sondar alguém e vocês acharem que está estranho, que não está drenando, que a sonda não progrediu direito, nunca inflem o balonete para testar. Isso é uma coisa muito errada, mas que ainda se vê. O pessoal não sabe se está lá, mas daí infla o balonete para depois testar. Não. Então, antes de inflar o balonete, vocês lavem a sonda, né, usem a via de drenagem, lavem ela com uma sonda de 60, com bico, aquela sonda urológica, seringa urológica. Lavem com soro fisiológico, se estiver entrando bem e voltando tranquilo, tá lá no lugar, pode inflar o balonete. Se não, não. Se não, tira a sonda, troca ela por outra, verifica o que está acontecendo. Pacientes que ficam com sonda por tempo prolongado também podem ter lesão de uretra. E existem sondas que são, se tiver como escolher, né, sondas que são feitas de silicone e não de látex, né, a de látex é aquela amarelada laranja, as de silicone são as transparentes, elas dão menos irritação, né, e elas têm um torque melhor, então elas enrolam menos, a chance de fazer uma lesão de uretra é menor. Sempre que possível usar a sonda de menor calibre. Claro, eu acabei de falar sobre sondas de calibre largo, mas aqui é uma situação bem específica. Os coágulos, eles entopem fácil sonda de pequeno calibre. Então, nessa situação precisa ser uma sonda maior, né, no caso de lesão de bexiga. Quais são as manifestações clínicas que vão nos fazer suspeitar de trauma de uretra? Então, a principal delas é a uretrorragia, né, sangue no meato uretral. O paciente pode ter também retenção urinária, dor no local,
edema genital e escrotal, equimose genital, né, e perineal. No exame físico a gente pode identificar uma próstata não palpável, né, quando ocorre a evolução da uretra bulbar, a próstata sobe, vai lá para cima e a gente não consegue mais palpar ela. Quando existe sangue saindo pela vagina ou pelo reto, também, né, existe uma chance grande de ter lesão de uretra. Na suspeita, então, o exame que a gente deve fazer é a uretrocistografia, o mesmo exame da bexiga, só que tem que focar, né, na passagem do contraste pela uretra, desde a uretra peniana. Normalmente aqui na uretra bulbar, onde ocorre, então, né, a mudança do sentido ali, né, da direção. Então essa é a uretrocistografia. Só 20 a 30 ml já é o suficiente para ver a uretra. Mas quem encher a bexiga, aí vai precisar uns 300, 350 ml. As condutas, então, em relação ao trauma de uretra, elas são bem discutíveis, e todo o congresso tem, né, uns pró de uma maneira, outros de outra. Então, assim, de forma mais simples, né, que eu acho que para vocês não especialistas. Se o paciente tiver uma lesão contusa, esses pacientes, eles é muito difícil fazer uma abordagem, né? Existe sempre um hematoma no períneo, os tecidos eles são friáveis, então o resultado é muito ruim para esse tipo de cirurgia de rafia primária nessa situação, né, por causa da energia que foi transmitida nos tecidos. Então o melhor é fazer uma cistostomia suprapúbica, né, para desviar a passagem de urina, e uma uretroplastia tardia, né, uns 3 meses depois. Quando ocorre lesão penetrante, então quando tem ferimento por arma branca, por exemplo, a gente deve abordar então com uma rafia primária. Então a cistostomia suprapúbica, né, é a punção, é o esvaziamento da bexiga pela via suprapúbica. Como é que se faz? Né, a gente pode palpar a sínfise púbica, os 2 dedos cranial, a gente vai fazer a punção levemente voltado para caudal, tá? Se a gente dobra muito o ângulo, fica um ângulo menor do que 90 graus, a gente vai acabar desviando e entrando no espaço de retos, tá? Então tem que ser entre 90 e 60 graus, né? Em direção caudal, a gente funciona. Claro, a gente tem que ter o cuidado de encher a bexiga antes. Então, se o paciente está em retenção urinária, tu palpa o bexigão, é mais tranquilo, mas às vezes o paciente não está sentindo, não está sendo possível palpar, se o paciente é obeso, ou não sabe se o paciente está com a bexiga cheia mesmo. A gente, de preferência, usa o ultrassom para ter certeza que a bexiga está ali, né? Porque se a bexiga estiver vazia, aí você pode entrar no peritônio. Se a bexiga estiver cheia, ela acaba deslocando cranialmente o peritônio 6 a 8 centímetros. Então tem um grande espaço para puncionar com segurança. A gente punciona primeiro com uma agulha fina, pode ser uma agulha até de anestesia peridural. A menorzinha de todas, né, a primeira punção. Confirma que está saindo urina. A gente sabe então que a posição está adequada. Aí sim a gente funciona com o nosso... Tem vários kits, né? Kit de cistostomia. Tá? O kit permite que a gente perfure e depois passe por dentro uma sonda, infla o balão e fixa ela. Tá?